Olá, pessoal. Hoje nós temos um convidado super especial para a nossa live. Fiquei um pouquinho parada aí, mas agora a gente já começou. O que acontece, pessoal? Vamos lá. Quem a gente vai bater um papinho hoje é o professor Afonso Celso Teixeira. Afonso Celso, ele é um professor que é graduado em matemática pela Universidade Federal Fluminense, a nossa UF, né? Como Marcinha, né, Marcinha? Meu amor já tá aí, Marcinha. Já tá aí. Como a Marcinha ama falar, né? A nossa UF. Ele fez artes cênicas na Unirio, é professor da rede municipal do Rio de Janeiro desde 1990, então vocês vão entender bem o que significa esse livro dele, né? O quão importante isso é na vida dele e também vai ser na vida de quem já leu e de quem vive essa vida de professor, tá bom? E atualmente ele é vice-presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro. Além disso tudo, o professor também é ator, escritor e um grande sindicalista. Vamos prestar bem atenção nessa nossa live, porque eu acho importante, nos tempos de hoje, a gente ter uma visão bem interessante de como que é a nossa vida, como que é a vida de um professor, isso antes da quarentena. Imagina agora, né? Na nossa quarentena, como vai ser. Vamos chamar o pessoal aí. Deixa eu chamar o pessoal aí, vamos esperar o pessoal entrar, né? Pra gente bater um papinho. Vamos convidar uma galera aí pra gente poder conversar um pouquinho. Marcinha já tá aí com a gente. Tem bastante gente online já. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando aí. Cadê, ó, o like? Vamos lá. Convida o pessoal, convida os seus amigos aí. Vai ser bem legal, hein? Não deixa de assistir, não. Vamos lá. Vou chamar o professor já já. E vocês aí, como que estão nessa quarentena? Como que estão nessa quarentena? O que vocês têm feito de bom? Coisa boa, né? Coisa boa. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que curtir aí um pouquinho, porque afinal de contas, estamos sendo obrigados hoje. Essa é a questão, mas tirar proveito desse isolamento é o melhor que a gente faz hoje, tá? Vou chamar o professor aqui. Vamos lá. Professor Afonso. Vamos lá. Vamos lá, professor. Vamos entrar, então? Professor. Vamos bater um papo aí. Vamos lá, ele está conectando. Oi. Olá, boa noite. Tudo bom, professor? Eu esqueci Tudo de certinho. desligar o meu aqui, acredita? Agora? Aí, pronto, agora já foi. Desliguei. A gente está fazendo uma tentativa aqui, entendeu, pessoal? De ficar junto nos dois, né? Aqui no Instagram e no Facebook. Vamos tentar aí, né? Mas, enfim, essa live vai ficar salva, vai ser importante para todo mundo, a gente vai conseguir assistir bem, né? Eu tô aqui com um fundo verde aqui, só porque eu estou no meu ambiente aqui de sala, não é um ambiente de escritório. Então a gente vai adaptando a vida aí, né? Olha lá, Marcinho mandando um alô, Afonso. Oi, eu tô vendo. Oi, Márcia, tudo bem? Olha lá. Então vamos lá, professor. Eu falei um pouco aqui, né, de quase tudo, né? Porque não dá para falar tudo que você já fez, né? E o nosso papo hoje é para falar um pouco do seu livro, né? O Mantra. Mas isso a gente vamos chegar lá, né? Vamos chegar nesse livro aí que é importante, como eu falei, né? É um livro importante, é um livro que ele mostra bem a nossa vida, né, de professor, a nossa luta, né? Isso antes da quarentena, né? Como você mesmo já disse, antes da quarentena. Imagina agora, né? Com Pois é. quarentena. Que agora a gente só não está com os alunos juntos de nós aqui, presencial, mas nós estamos com ele
com eles, né, assim, trabalhando, né? Algumas professoras até 24 horas por dia, porque disponibilizaram o celular. Então, Por- tem ah, até isso, tem. Justamente, Hum, isso é uma questão que as pessoas não percebem, né? hum, Que, assim, hum. está sendo estafante para a família, mas está sendo muito estafante também para os pais, está sendo estafante Isso. para os professores, principalmente, porque os professores tiveram que se adequar de uma hora para outra, e isso foi bem complicado, né? Uhum. É Foi uma, é, muito. é uma mudança muito rígida, né? Mas vamos lá, né? Então, começando, professor Hum, de matemática para ator, né? A gente sabe que todo hum. professor tem que ser um bom ator. Isso Tem é que ser. fato, né? Se o cara não for ator, ele não é É, professor, né? pois é. Então ele tem que ser um pouco, tem esse dom. A gente tem esse lado artístico, né? Bem aflorado. É, Mas como são coisas começou tudo parecidas, né? isso? Isso, É, me aí, pois conta é. lá. Não, eu comecei a matemática muito jovem, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. E, e durante o período de matemática, eu sempre gostei de cantar, né? De música e tal, mas só que eu não dominava nenhum instrumento. Aí comecei a entrar em aula de canto para participar de concurso de música da Aliança Francesa, pra você ter uma ideia. Eu ganhava bolsa, né? Só participar Ah, do concurso eu ganhava bolsa. E aí, como não tinha dinheiro, vou participar para ganhar a bolsa. Se ganhasse, fosse primeiro lugar, era 100%, e aí tinha as gradações. E aí eu ficava muito nervoso, né, no palco, mas mesmo assim eu enfrentava. E aí resolvi começar a fazer teatro por conta disso, né? Dessa timidez que eu aham. tinha, e eu gostava, mas era tímido. E aí comecei a fazer teatro durante a faculdade de matemática, né? Eu fazia lá no DCE da UF, né? Tinha um grupo de Ah, teatro DCE. experimental universitário, exatamente. E aí eu fiz teatro lá e dali eu já gostei muito. Eu cheguei até a pensar em largar a faculdade de matemática, mas eu já estava terminando. Família pobre não deixou, né? Falou assim, não, tem que garantir primeiro, Ah, com garantir uma certeza, verdade. profissão. E aí Aham. terminei a faculdade, fazendo teatro sempre lá, e dali eu ainda fiz ainda um curso de teatro. Ainda continuei fazendo o teatro lá na UF, mesmo fora da faculdade. Um ano depois eu fiz vestibular para a Unirio, e aí fui fazer teatro, e aí não parei mais. Quer dizer, não parei mais. Não parei mais até o início dos anos 2000, conforme eu te relatei antes, né? Quando eu fiz um Aham. resuminho do que eu fiz. Mas aí foi Isso. isso. Fiquei muito tempo já trabalhando como professor e fazendo a Uhum. faculdade e depois fazendo teatro, sempre me apresentando à noite e dando aula durante o dia. Entendi. E aí continuou, né, essa vida aí de ator até um bom tempo, né? E essa Sim, sua, sim. e essa sua experiência nesses anos todos, são 30 anos na educação básica, na verdade, do sexto ano até o ensino médio, né? Porque a matemática vem Isso. Ah, desde ah. sempre, né? Quando a gente começa a estudar. São 30 Pois é, anos. na verdade, até um pouquinho mais, porque eu comecei a dar aula em 1986, né? Então, eu tenho 34 anos. De escola municipal, que eu tenho 30, né? Acabei de, Uhum. né, quer dizer, me aposentar agora, no meio da pandemia. Então, assim que voltar, eu já vou entrar com pedido de aposentadoria de uma matrícula, porque 30 anos direto na rede pública. E aí eu trabalhava concomitantemente, né? De manhã na escola particular, à tarde na escola municipal e à noite eu ia fazer teatro. É a diferença para o meu personagem, que o personagem do meu livro, à Nossa. noite, ele ia para a escola estadual. Eu não, eu ia para o teatro. Por isso que a gente diz que o teatro salva. Gente, e assim, é uma vida de loucura, né? Porque trabalha de manhã, faz a faculdade à tarde, ainda vai encenar à noite, que você tem que estar com toda uma Isso. preparação, com Ah, o corpo preparado, descansado, porque a atuação a gente sabe que ela consome muito, né? Ela consome uma energia, né? Porque você está ali, né? isso. Se dedicando, né? Se desgastando também, porque todo um controle que você tem que ter de corpo, de voz, de pensamento, né? E isso você já estava estafado, né? Quando você chegava Pois lá. é, então. É isso que aconteceu, né, Alessandro? Porque, na verdade, o tempo foi passando, a gente vai envelhecendo, e aí chega uma hora que não dá. A gente chegou né, em 1998, até 1998 a gente fez direto. Em 2011 a gente retoma o grupo.
E aí a gente abriu um espaço cultural em Vila Isabel, né? E retomamos o grupo e com aquela perspectiva de criar um espaço cultural na Zona Norte, depois fazer ocupações não só com apresentações de peças, mas com debates, né? A gente chegou a fazer um ciclo de Vianinha, né, no centro da cidade, fizemos depois o ciclo de Brecht, no Sérgio Porto, e sempre com aquela perspectiva, né? Primeiro trabalho, vamos fazer sem ganhar nada, né? Só a gente investindo. Segundo trabalho, nada. No terceiro trabalho, que a gente não conseguiu financiamento, depois de ter feito tanta coisa legal, né? Aí já chegou uma hora que já cansava. Sabe aquela hora que você está cansado o dia inteiro? Pô, ainda vou de noite. Aí você ficava torcendo para alguém faltar, para alguém dizer que não ia poder. Aí quando começou nessa situação, aí eu falei, gente, eu não dá mais para mim, eu vou parar. Eu parei, o outro parou porque foi fazer doutorado, outro porque foi fazer mestrado, e aí a gente parou o grupo assim em 2014, quando a gente estava no auge da nossa produção artística, né? E o pessoal que fazia teatro com você eram atores somente? Eles eram. Sim, todos. Uma é minha esposa, né? Uma é minha esposa, que hoje ela a gente. Mas todos eles, na verdade, de uma forma ou de outra, eles trabalham com teatro, né? Porque a minha esposa é professora de arte cênica, né? Da Seixas Garrido do Colégio São Vicente de Paulo. O meu diretor, ele primeiro trabalhou anos na Faculdade da Cidade, na antiga, né, Faculdade da Cidade, que fechou, e hoje mora em Portugal dando aula de teatro. O outro companheiro do grupo também dá aula de teatro. A outra companheira continua sendo atriz, trabalha comigo no meu canal, né, de humor. Mas todos, de alguma forma, continuam. O único que era meio que um estranho, assim, porque tinha uma outra profissão, era eu. O resto era todo mundo que continua vivendo de teatro, menos eu que tenho outros meios de sobrevivência, né? Entendi. Mas é bem complicado, né? Porque você, no país que a gente vive, a gente tenta viver de educação, né? A gente tenta, né? É óbvio, né, que nos grandes centros a gente até tem uma qualidade um pouquinho melhor em relação aos pagamentos, né? Aos valores que se ganham, né? Mas a gente sabe que educação nesse país é muito complicado, né? E você vê, assim, por amor, mas também você querendo fazer arte, também se tornou complicado, porque nem todo mundo hoje que gosta dessa área, que quer ser ator, quer ser compositor, escritor, a gente sabe que eles lutam muito, né? Escritor, então, hoje em dia, as pessoas não leem mais, é difícil as pessoas leem. É uma carreira bem, assim, que você faz, mas para você ter esse retorno é muito complicado, né? Porque você viver de dar aula é difícil, você viver de escrever é difícil, né? Então, você tem duas coisas aí complicadas. E viver da arte... né? A arte como um todo, a arte como escritor, a arte como ator, a arte como professor é muito complicado, né? Então você teve aí histórias lindas aí na sua vida, né? Nesses 30 anos, esse livro tem que ter parte 1, 2, 3 infinita, né? Porque... já me falaram isso, Alessandro. Já falaram, você tem que falar de outras coisas. E agora, desse momento, então, que é um prato cheio, né? Porque são muitas histórias que a gente está vivendo agora. Eu agora vou até o meu próximo vídeo do meu canal, vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa angústia que os professores estão tendo nesse momento, que é essa mudança repentina do seu fazer pedagógico, né? Eu saio da sala de aula e sou obrigado a ser um multitalento, né? Justamente, mexer com vídeo, etc. A nossa live até falou isso, a vida além da sala de aula, né? Porque além da Pois sala de aula, antes era simplesmente saiu, fechou a porta e foi embora. Você está ali na sua casa. Agora não. É a vida de professor além da sala de aula dentro da sua casa. Então você agora trouxe a sala de aula para sua casa, né? Isso é bem complicado. Hoje de manhã, minha esposa estava dando aula aqui na sala, a minha filha assistindo aula no celular, o meu outro filho assistindo aula no quarto. E aí, aonde eu ia, tinha alguém
assistindo fazendo alguma coisa. E eu tentando também fazer só no celular aqui para responder as diversas perguntas que a gente tem dessa minha outra função, que é sindicalista, né? E assim, Isso. Alessandra, olha só, eu não reclamo não, né? Assim, às vezes eu tenho muitos amigos que, nesse momento agora, né, eles tiveram assim uma vida que eu gostaria de alguma forma ter tido, né? De ter feito mais peça, né, que eu fiz, né, de ter feito mais coisas. Mas, assim, a vida a gente faz escolhas, eu não lamento, né? E Isso. hoje, assim, eu tenho a oportunidade de, aos 55 anos, estar me reinventando, né? Estou me reinventando como diretor, roteirista, ator de vídeo, de televisão. Fiz uma série há cerca de 2 anos que foi ao ar ano passado, que foi muito boa. Estou me reinventando aí como um escritor, né? Então a gente fica... Eu estou com um projeto de 2 livros que eu tenho na cabeça já, e já comecei a escrever. Isso a gente aproveitar todas as fases da vida. Eu acho que eu estou aproveitando nesse momento com essas novas coisas que eu estou buscando. E quanto mais experiência a gente vai tendo, né, a gente consegue colocar isso melhor para as pessoas, né? Eu acho que quando a maturidade nos traz essa tranquilidade de poder colocar no papel tudo que a gente vivenciou e colocar também as nossas experiências para que sejam olhadas pelos outros, né? Pô, é difícil, a professora é difícil, mas olha só, tem história triste, mas tem muita história legal. Tem muita história legal que a gente pode fazer, que a gente pode participar, entendeu? Que a gente pode passar e as pessoas, talvez, olhar a educação de uma outra forma, né? Eu acho que isso, e entender principalmente... que esse é o grande lance, eu acho que a pegada do livro que a gente vai conversar daqui a pouco, né? É entender o quão importante, o quão sacrificante é a vida de um professor. A gente está falando de um professor de escola pública, a gente está falando de um professor de escola particular, que assim são 2 vidas diferentes. Você trabalhou e trabalha ainda nos 2 ambientes, e você sabe que assim, mesmo sendo 2 ambientes totalmente diferentes, que eu tenho o particular e o público, mas você tem as mesmas dificuldades, né? Em alguns aspectos, a gente tem as mesmas dificuldades, né? A dificuldade do aluno não entender, a dificuldade do aluno não querer estar ali, da família não apoiar o professor na hora que precisaria, né? Então, são essas dificuldades que você vê que são iguais, né? Óbvio que as realidades são bem diferentes, né? A gente tem realidades bem complicadas, né? Mas e aí, essa participação sua, depois de ator, você também participou, né, na TV, né? Fez algumas coisas na televisão. Sim. Então, na TV, assim, fiz pequenas participações de novela. O meu grande trabalho em TV foi essa série que eu estava lhe falando, né? Que foi... eu fui convidado a partir desses vídeos que eu comecei, esse canal que eu lancei, que são de humor, né, de vídeos de humor político, né, que é chamado Polihumor. Alguém me viu, né, me indicou, eu mandei os vídeos lá, o teste, e aí fui para essa série. Porque as participações na televisão, elas são importantes para mim, porque é a complementação de renda, né, que é aquela renda extra. Quando eu vou lá fazer uma participação, a Rede Globo paga, né? Eu digo que paga bem, né? Então, aí quando a gente vai fazer, ajuda. E aí ajuda bastante, porque é um dinheiro extra que a gente não está contando no orçamento que chega. Essa série ela foi legal, chamada Baile de Máscaras, porque aí ali eu, né, fiz um personagem bacana, aí me voltou um pouco aquilo que eu fazia no teatro, né? Eu acostumado a atuar o tempo todo no teatro. E aí, participação em televisão é aquela coisa, você entra ali para não... Tua função ali é não atrapalhar muito o ator principal, né? E aí, né? E agora essa série foi muito bacana, foi uma série que passou na TV Cultura, né? E nessa pandemia agora, né, nesse momento, a produtora Giros liberou, né, o link, mas acho que eles ainda estão tentando de alguma forma vender a série, porque é uma série muito bacana, que fala dos bastidores de um marketing político, uma eleição no Rio de Janeiro. Eu faço um candidato a prefeito, né? A conjuntura estão bem atualizados. Pois é, e aí um candidato envolvido em diversos escândalos, né? Ele
né? Aí mostra esses bastidores e mostra o quanto que o marketing político ele é pernicioso, né? Porque o marqueteiro ele faz de tudo para ganhar, então ele não se importa em lançar fake news, né? Então a gente começa a falar dessa influência dessas notícias falsas dentro da política, como isso já vem há muito tempo e se intensificou nos últimos anos. E essa série que a gente gravou em 2017, né? Ela já falava um pouco sobre isso. Então aí é uma série muito bacana e que eu gostei muito de fazer. E aí me deu vontade de novo, né? A gente volta a se sentir de novo um ator, né? E aí agora eu não quero mais parar, né? Eu uso isso e fico, né? Muito Falo assim, bom. agora me aposentei 30 anos dando aula, já posso agora. Tá numa Quer dizer, vou ótima... continuar dando aula ainda, mas vou investir mais nessa carreira de ator do que eu parei de investir por conta de família, essa coisa. Tenho 3 filhos, então Não tem a como, né? gente. Aí Exatamente. dar aula já te consome todo o tempo, Pois é. né? E ainda a parte da parte sindical também, você, do sindicato, você também, ainda mais agora, eu acho que você está sendo extremamente requisitado, né? Muito, 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 porque muito. E aí, ninguém sabe, né, o que isso está aconteceu, acontecendo. Alessandra. Isso aconteceu, porque foi tudo uma conjunção de coisas, né? A gente vai galgando um espaço no sindicato. Hoje eu cheguei a vice-presidente, né? E fui parando um pouco de fazer teatro. E aí, então, são mais responsabilidades que você tem no sindicato. E aí, o que é mais fácil de fazer? Não no sentido artístico, é mais fácil de você realizar. É a questão do vídeo, porque o vídeo você vai um dia, você pode gravar um final de semana, você gravou aquilo ali e acabou. O teatro não, o teatro tem uma carpintaria totalmente diferente, né? Exige ensaio, depois das apresentações. O vídeo não, você fez aquele trabalho ali e acabou, depois é só o trabalho de divulgação. E o teatro não, ficar em temporada, acho que minha última temporada foi 2014, foi a última peça que eu fiz. Porque te demanda muito tempo. Como que você... Aí a família sofre também, né? A ausência, né? Então, se você é só ator, você consegue administrar isso bem. Agora não, você é ator, é professor, é vice-presidente do sindicato. Então, assim, você não... Agora então, esquece, né? Nesse momento... Não, mas agora aposentado, eu estou aberto a convites e agora eu vou poder... E nós vamos te ver. Olha, a gente tem... Assim que você tiver uma peça, a gente faz uma live, a gente faz uma divulgação aqui no canal, né? E os alunos vão adorar, né? Porque imagina, né? Te ver na televisão, né? Não, isso é uma história engraçada, Alessandra. Então, como que foi isso? Porque enquanto eu fazia só teatro, né? Os alunos acham que artista é quem está na TV, né? E aí eu sempre chamei, né? Eu sempre chamava os alunos, eu tô em cartaz no teatro tal, peça tal, pá. Aí eles sempre perguntavam assim, tem algum artista na sua peça? Aí eu respondia, com todo carinho, você quer dizer o quê? Até que uma vez um aluno respondeu assim, o professor é artista, animal. Aí eu falei assim, a cara dele, aí eu falei assim, não, o que você está querendo dizer se tem alguém de TV? Não tem. Aí, quer dizer, aí essas coisas, assim, enquanto eu era só ator de teatro, muita gente, inclusive amigos, né? Não era. Aí, pastor, você fazia uma participação pequenininha na Globo, pronto. É assim que começa. Quer dizer, umas coisas assim, uns mitos que as pessoas têm na cabeça. E assim, eu sempre gostei muito de teatro. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu dar prosseguimento. Mas hoje eu já estou curtindo muito fazer televisão, Eu fiz cinema lá atrás, eu fiz um filme só, uma participação num filme, mas eu estava naquela época com essa ideia, né? Eu vou na carreira. O magistério é passageiro. E nesse passageiro, mais de 30 anos. Se foram 30 anos, né? É um passageiro. Mas olha só, na verdade, né? Assim, a gente também tem que olhar o lado que a gente se apaixona pelo magistério. E, infelizmente, claro, não. Isso é um fato, né? O magistério é uma paixão, né? Mas, infelizmente, hoje... Não só hoje, né? Infelizmente, a nossa carreira, o financeiro, ele pesa muito. Então, quando você tem duas coisas que você gosta muito, óbvio que você vai ter que optar pelaquela que for mais rentosa para você. Então, você tem que arriscar, né? A gente tem que arriscar, né? E como a gente estava falando, né, no início,
todo professor ele é um ator, então você já está ali, né? Aquela coisa de falar, de conversar, de atuar, de conseguir expor o que você pensa. Isso é uma peça de teatro diário que a gente tem, né? Uhum. Mas infelizmente o nosso país ele é bem complicadinho, né? Quanto a Esse isso. é um problema mesmo. Porque essa questão de dar aula, né, quando você tem que dar muitas aulas, e tem uma questão também, né, que quando você tem filho, você pensa, né, aí, pô, mas eu tenho uma escola boa para botar ele que eu não vou pagar, porque tem esse acordo do sindicato aqui no Rio de Janeiro, que filho de professor onde você trabalha não paga. E na época só eu dava aula em escola particular. A minha esposa não estava em escola, né, de educação básica. Ela só dava aula em faculdade. Então, eu optei por, não, eu tenho que pegar essa escola, né, trabalhar aqui, porque é aqui que meus filhos vão estudar. Aqui eu garanto o estudo deles e aí eu posso ter uma vida mais tranquila, né, sem pagar a escola. E assim foi, né? Nunca pagamos escola desde que... eu estou com 2 formados. Pois é. E seus filhos fazem o quê? Vão seguir o qual meu filho, carreira? Não, então, vamos lá. O meu filho mais velho está fazendo doutorado na França. Né? Ele foi formado em História. Olha, formado em História. O do meio, ele está terminando a faculdade de Biologia na UFRJ. E a minha filha mais nova, que está no ensino médio, 3º ano, quer fazer o Enem para artes cênicas. Que aqui é uma coisa engraçada, né, Alessandra? Que todos os filhos fizeram teatro, né? O meu mais velho chegou a pensar até em fazer arte cênica ao invés de história, né? Mas ele sempre quis fazer história, mas porque sempre fez teatro a vida inteira, né? Na escola, e todos 3 foram alunos da minha esposa, né? No Colégio São Vicente, e antes na escolinha que ela deu aula na educação infantil, na escola que já fechou em Laranjeiras, chamada Jardim Escola Magnus, que ela dava aula de teatro. Ela deu aula para eles de teatro na educação infantil, e deu aula para eles de teatro no ensino médio no colégio. E todos fizeram peças, e aí a gente poderia fazer, inclusive, uma truque aqui dos 5. Olha só, tudo se encaixa também, né? O dom já está aí, né? Eles também, né? Fazer história tem tudo a ver com arte, né? Então a gente tem tudo a ver com arte, né? Isso é muito bom, né? E das suas histórias aí do dirigente sindical, como que foi isso? Isso aí não é do nada, não, porque eu sempre, na faculdade, inclusive quando eu entrei no teatro do DCE, foi porque eu fazia movimento estudantil. E ali eu, né, também fui vendo o teatro ali, aí eu falei, quero fazer isso, e comecei a fazer. Então foi uma coisa muito, muito junta, né? Acabei a faculdade de matemática, fui fazer teatro, e logo eu entrei no município do Rio de Janeiro. E ali já encontrei com colegas meus do movimento estudantil da UF, e aí já me sindicalizei, e ali já comecei a militar. Fiquei só um tempinho sem militar direto, que foi esse tempo da faculdade de teatro. Uns 5 anos que eu fiquei, porque era aquilo que eu falei, trabalhar e fazer peça à noite. Assim que eu acabo a faculdade de teatro, eu já entro, aí eu entrei para a direção do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação da Rede Pública, em 98, e aí fui um dirigente sindical. Em 2005 eu entro no Sinfo, né? Mas assim, sempre com um dirigente sindical mais da base, né? Sem assumir funções de executivo. E aí começa a entrar na executiva já a partir de quando eu paro com teatro. 2012, 2013. A Rita está falando aqui que ele gosta de brigar pelos professores. Ai, que bom! Tem que brigar, porque né? Tem que brigar pela nossa classe, né? Isso é um fato, né? Não tem como. Isso aí não tem jeito, porque são muitas coisas, né? A gente vai... E aí, mesmo quando eu não era... né, muito ativo no sindicato, um dirigente sindical, eu sempre fui a referência, porque a gente acaba assumindo uma postura de liderança quando algumas coisas que você não concorda. E ser dirigente sindical te dá essa proteção também, né? Porque aí você pode falar porque você tem a proteção da estabilidade. Então, já falava mesmo, só era eu que falava, então agora pelo menos vou falar protegido.
Não, com Então certeza, é isso. né? E é É. uma classe que ela precisa muito, né? É uma classe que precisa muito, né? Muita coisa, porque a gente naturalizou muitas coisas. Existe É, uma peça do Brecht, né, que o Brecht fala assim, que é preciso estranhar sempre, né? Você tem que olhar para as coisas e estranhar. Então, a gente não pode aceitar como natural essa história do meu livro, alguém dando aula de manhã, de tarde, de noite, ou a minha, né, que eu dava aula todo dia, de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, né? é, com Isso não certeza. é, não é. Essa é a grande maioria dos professores. Isso a gente não pode achar que isso é natural. A gente tem que dizer não, porque o professor não trabalha só em sala de aula. Existe uma coisa, Alessandro, para eu completar isso, que uma vez meu irmão era escrivão, né? Ele comandava um cartório e tal. E aí eu Uhum. falava disso, da gente que a gente leva trabalho para casa. Aí ele dizia assim: ah, mas eu também levo. Aí eu falei assim: peraí, cara, tua situação é diferente. Porque você leva trabalho para casa, um trabalho que você deveria fazer naquele horário e que aí, por conta de algum motivo, né, Sim, você tem que levar para casa. Nós, professores, não. Faz parte do nosso trabalho o trabalho em casa, trabalho de mas planejamento, de corrigir prova. Então não tem essa separação. Eu não posso fazer o que eu faço em casa nessas 10 horas que eu ficava trabalhando dando em sala de aula. E isso justamente é um problema. porque assim, na realidade, o professor ele não entra em sala de aula e ali começa o trabalho dele. Para ele entrar em Exatamente. sala de aula, ele tem toda uma preparação, ele tem todo preparar listas, estudar novamente. Uhum. Eu falo, o professor ele tem que estudar sempre, o professor tem que estar sempre se atualizando. A gente percebe assim. Hoje em dia, os professores mais jovens, eles são super dinâmicos, eles um assiste a aula do outro para poder pegar dica, pegar as coisas. Isso. Num tempo atrás, não tinha essa internet que facilitava muito, né, É. essa troca, né, de experiências, É, né? ela facilitou e também teve o volume de trabalho, né? Porque antes você tinha dentro de uma escola particular, por exemplo, você tinha mecanografia, você tinha o serviço de secretaria. Você queria fazer uma prova, você escrevia a tua prova à mão, você dava para alguém que E digitava aquela alguém faz prova isso, e isso. alguém e depois as notas você também botava à mão. Com a informática, né, a informatização, você passou a ser o digitador, você passou a ser aquele cara que bota. E quanto mais as coisas vão evoluindo, mais trabalho o professor tem. E essa pandemia, ela mostrou isso, né? Porque tem professores que hoje eles têm que fazer tanta coisa fora aquele tempo de aula e ainda tem muito responsável que reclama. Pô, o professor, uma aulinha de 20 minutos, só que ele não sabe para aquela aulinha de 20 minutos É que ele o está tempo que reclamando, se quanto gasta. tempo. E quanto menos você tem esse domínio das técnicas, mais tempo você gasta. Eu vi minha esposa ontem para gravar um vídeo que eu gravo rápido, porque eu já estou acostumado, ela levou um Uhum. tempão, né? Porque não está acostumada e aí não se sente à vontade. Tem muito professor que não se sente à vontade com uma câmera olhando. É Não, natural, nunca fez isso. é normal isso, é difícil. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer live agora. Então, assim, para mim, eu estou fazendo live porque eu estou tentando entender o lado profissional nosso, né? Como que estão os professores, fazer uma conectividade com outras pessoas para poder ajudar também para os outros. Eu acho assim, o principal que eu prezo assim no canal, como eu sou professora de química, dou aula de química, então assim, os professores, todas as vezes que eu faço minha entrevista, né, que eu faço a live aqui, eu coloco, pessoal, pede para os seus alunos entrarem no Telegram, envio a dúvida, envio o exercício para que a gente consiga ajudar, né? Eu resolvo, tudo gratuito. Você acredita que ninguém entra? As pessoas não entram no canal Telegram. Então, assim, e eu, para preparar uma aula, eu levo um tempo enorme. Eu estou tentando gravar aulas para poder alimentar o meu canal do YouTube, não consigo, porque você leva muito tempo para fazer isso, bem complicado. E os pais, eles não. Hoje em dia, eu até em outras lives que eu fiz, eu até comentei sobre isso que eu vejo muito dessa forma, que o pai antes ele pegava o seu filho, ele entregava na escola e falava: "Tó escola, estou te dando o meu filho para você educar, ensinar, para que eu possa trabalhar". Agora a escola fez assim: "Pai, toma o seu filho de volta, você vai ensinar, você vai educar, eu vou trabalhar dobrado e aí vamos ver quando sair dessa pandemia, qual vai ser a nossa relação". Porque aí a A gente gente vai. já escutou muita coisa engraçada, né, Alessandra, sobre isso, de pais que vão chegar lá e
vão render homenagem às professoras, né? Porque não Pois é. aguentam. Não, E a gente tira isso de letra. Isso nunca foi problema para nós, professores. não. O que eu vejo assim, que nos aflige muito é essa interferência absurda, né? Que as famílias, às vezes, querem ter sobre algo. Eu brincava uma vez assim que existe muitos responsáveis, né? Que ao invés da a gente quer ensinar o aluno a pular obstáculos. Eles querem Isso. retirar os obstáculos para o filho passar, né? E isso é um problema que a gente vivenciou É, muito, né? E vivencia ainda, bastante. né? Não, E com a gente vivencia. dando aula na casa, né? Que está todo mundo vendo essa aula, e todo mundo quer ser um pouco professor, acha que a gente não se prepara antes, que é só chegar aqui e fazer, né? É isso Pois é. mesmo. Tem bem isso, né? A minha filha fala assim, mãe, a professora tá com uma. Eu falei assim, minha filha, olha só, ela tá na casa dela, entendeu? É difícil. Você pensa que é fácil? É muito complicado, né? Ela tá falando que o áudio falhou um pouco, tá? Voltou? Surama, voltou? Né? Acho que tá normal, né? Deve ter dado uma Não sei. falhazinha aí na internet, que Tá. às vezes dá essas falhas. Aham. Né? Qualquer coisa vocês falem aí pra gente. Você Então, vê é que bem esse é um problema, né? complicado. Que muita gente tem Aí, ó, enfrentado, outro né? problema. Ó, Não, e agora ó, você imagina, eu acho que está bem ó, tranquilo, ela só colocou isso, tá aham, tranquilo. Agora tá. você imagina, você que é da rede pública também, essa questão dos seus alunos, como que está sendo isso para os seus alunos? Você está Pois é. conseguindo a chegar até eles, pelo Então, menos? olha só, esse é um problema que é uma discussão que a gente faz, né? Por isso aquela movimentação toda do Adia Enem, né? Porque a gente sabe que Aham. as condições na escola particular também não é essa maravilha toda, não, Ah, porque a não, gente está tá falando de tudo. escolas de colégios de ponto da Zona Sul da Barra. Porque se você pega mais para a Zona Norte, indo lá para a Zona Oeste, você tem muitas escolas particulares que também não conseguem fazer essa questão toda de É. trabalho online. Nas escolas públicas, a prefeitura disponibilizou uma plataforma, mas poucos alunos acessam, né? A gente vai perguntando aqui e ali, né, professores que estão fazendo, Aham. né? E aí tem um amigo meu que falou, estou dando aula para 3 alunos do 9º ano, só É um 3 entram. Aí eu falei absurdo, assim, né? É poxa, você vai difícil. ter que dar essa aula e depois ou repetir, quer dizer, repetir você vai ter que repetir, porque os outros 37, Aham. esses 3, né? Ou então a gente tem feito, o que nossa escola está fazendo, que eu acho muito bacana, a Escola São Tomás de Aquino no Leme, é que a gente faz trabalhos mais lúdicos para justamente aqueles que podem, né, tá de alguma forma tendo um contato com a escola. Agora, de maneira nenhuma a gente pode considerar aquilo que a gente está dando a aula e o conteúdo que a gente deveria dar se fosse uma aula presencial. Mas temos É. feito e tem tido resultado, mas é um número, não chega a 30% dos Então, alunos. até tem um professor, né? Paulo Tomás, Tomazinho, que eu fiz um curso com ele. E ele diz o Uhum. seguinte, que qualquer educação é melhor do que nenhuma, né? Esse. Então, Uhum. assim, a gente está eu acho que a gente está nisso. A gente está nessa ideia, assim, que para a escola pública, o aluno, quem está, pelo menos, tendo esse contato, que seja Uhum. pouco, mas que não pare, porque quando você para, você Uhum. perde muito, você Isso. perde, o seu retorno é muito grande, sua Uhum. perda, né, no retorno é muito grande, né? Uhum. Então, eu acho que você não parar é importante. E na escola particular, já é uma questão de o aluno, ele está vendo que ele tem condições, ele tem o recurso Uhum. ali, né, na É. maioria delas, né? Então, acho que Uhum. você tem que, o pai tem que fazer com que o filho, ele pelo menos dê continuidade a um aprendizado Uhum. mínimo que seja. O Mínimo. problema, Alessandra, que eu vejo nisso aí é porque tem muito responsável que ele não entende essa lógica que nós, professores, entendemos. Né? Porque eles acham que vai ser igual. E a gente diz, não vai ser. Primeiro por conta Não. disso, isso eu, como sindicalista, a gente diz, professor, você tem que trabalhar porque você é horista, você recebia para trabalhar lá de 7h30 a meio-dia e meia. Então, você vai trabalhar de 7h30 a meio-dia e meia. Só que a gente sabe que não dá isso. É Então, quando a impossível. escola, né, faz alivia um pouco, algumas escolas, porque tem outras não, que acham que o cara vai trabalhar aquilo e não quer saber o que ele leva de meio-dia e meia até 11, meia-noite, o que ele está fazendo para preparar aquela aula
daquele dia. Então, esta complicação que a pandemia trouxe, por isso acentua a questão do adoecimento mental. Né? Por isso que eu tenho que fazer a parte 2, porque o Manta adoeceu falar. sem isso. Né? Então, não, é porque é isso que a gente está vivendo, né? Nesse momento que é muito grave, muito sério. Então, e aí a gente falando, né, toda essa questão que antes da pandemia, que a vida, né, a docência, né, a vida de um professor, ela sempre foi muito árdua, e árdua não é só aqui nos grandes centros, não. Eu acho que pior ainda quando você vai para a periferia do país, né, que a gente fala assim, para um outro Brasil que as pessoas daqui não conhecem. Nós temos um outro Brasil, né? A gente tem alguma coisa além desse horizonte que a gente enxerga aqui, que os pais enxergam e que as crianças também enxergam, né? Então a gente está assim, mostrando que é difícil. E você acabou pegando tudo isso, tudo que você viveu, que você observou, que você teve, né, contato, e acabou colocando isso em um livro, né? Que o Mantra. Me conta desse livro um pouco. Esse livro ele é um livro especial, pelo que eu estou vendo. É um livro que traz ele assim, o que eu digo é um livro que te traz tristezas, te conforta por você ter tido essa experiência, ou é um livro que te traz alegria por você ter vivenciado tudo isso? Como que me conta sobre ele? Então, vamos lá. Esse livro, primeiro, ele surge em um momento especial da minha vida, que foi quando esse meu grupo de teatro que eu falava, a gente teve que parar com as atividades dele, né, que era uma retomada nossa, que a gente tinha esse grupo desde... Eu entrei em 95, mas esse grupo... Minha esposa era adolescente, né, com o meu amigo Vitor Lemos. Então, quando a gente retoma, e eu achava que agora a gente vai retomar ele, e a gente para, foi também naquele ano de 2013 que a gente fazendo uma greve na rede municipal muito grande, né, problemas diversos de ordem pessoal, então o livro serviu um pouco, ele me servia um pouco para alguns desabafos. Então a história do livro é esse professor que ele trabalha, é uma história parecida nesse caso, que é um professor de matemática, né, um professor que ele trabalha na escola particular de manhã e à tarde no município, e à noite ele dá aula no estado, né, para jovens e adultos. E esse professor, ele no início era um professor muito empolgado, né, e com o passar do tempo, né, ele vai ficando mais cansado e vai ficando um cara que vai se irritando mais, vai tendo problemas familiares e vai meio que desabando na sua vida, sem que ninguém se dê conta, porque ele continua chegando na hora, ele não falta, ele sabe, ele age como se estivesse na normalidade. E isso é uma coisa de invisibilidade que a gente vê no magistério. Às vezes o colega está sofrendo e você nem percebe, porque ele não falta, né? E para o gestor, o cara não falta, faz tudo certinho e vai sucumbindo. É uma frase que eu uso muito no livro, né? Tá tudo ótimo, sucumbiu, né? Mais uma vez, tá? E não tá, né? Mentalmente ele está arrasado. E era um trabalho que a gente estava desenvolvendo com um grupo do meu teatro, que era isso, que era qual é o sentimento que você quer passar, né? Qual é o personagem que você está criando. E aí eu criei, não um professor no teatro, um trabalhador que sempre levanta cedo, sempre para fazer as mesmas coisas. Por isso o mantra, porque ele se levanta, quando ele se levanta, ele senta na cama, que é a capa do livro, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Que é ele sentado na cama, olhando para a janela e ele repetindo esse mantra. Hoje vai ser bom, hoje o dia vai ser bom. E aí eu comecei a pensar nessas coisas. O que vai acontecer com esse camarada? E aí ele começa a fazer o quê? Uma coisa que a gente viu no filme Coringa. Ele começa a eliminar aqueles que ele acha que são os causadores do sofrimento dele. Então ele elimina, né, coordenador, diretor, um colega de trabalho, um aluno. Ele vai virando essa figura que a doutora Patrícia Cavalcante, que fez o prefácio do livro,
ela chama que essa figura perversa. É quando você sai um pouco, você quer transformar a realidade segundo a sua ótica. E é o que ele fez, né? Tudo que o incomodava, ele passou a usar esta forma de tentar mudar uma coisa que, na verdade, era estrutural. E estava dentro dele, e era uma coisa estrutural, que acontecia com vários, e que ele não estava sabendo lidar. E ele lida dessa maneira, né? Matando as pessoas que o aborrece, o que eles, segundo a ótica deles, são aqueles causadores da sua infelicidade, da sua tristeza. E é complicado. Bom, pois é, não é um livro, é um livro assim, é um grito. Na verdade, a minha esposa fala isso, ela fala, você conseguiu transformar esse sofrimento, que é um sofrimento real, eu extrapolei isso, né? Porque eu joguei isso para a última potência, porque se fosse assim, se todos nós virássemos serial killer, né, a gente teria uma já que são maioria. Mas é uma denúncia do adoecimento mental que os professores são submetidos. Porque você tem duas coisas. Ou você você sucumbe, porque uma coisa que ela também falava, Alessandra, me permita, é que nós temos. Neuróticos todos somos, né? Porque são as neuroses do trabalho. Você pode virar aquele cara que sublima e sai, que isso acontece, sai do ar, é aquele que a gente tem um índice de abandono de professores por psiquiatria muito grande, né? Alto, isso né? Porque não é falado, é muito alto. Você é tem muito mais alto. esses dados, né? E as pessoas não querem falar, né, Alessandra? Pois o professor não quer falar. Mas é porque é uma vergonha para o professor, e para qualquer ser humano, eu acredito, que ele não entende que você ser afastado por uma questão psiquiátrica, você não é maluco, você está doente, porque você é uma doença como você tem uma hernia de disco, como você tem uma enxaqueca, é uma doença que foi causada de acordo com o seu trabalho. As pessoas têm gente que levanta cedo e carrega peso todo dia, então uma hora ele vai ter uma hernia de disco, ele é impossibilitado de andar, é uma doença, entendeu? Então, assim, e a doença psicológica, psíquica mesmo, ela é complicada de ser entendida e de ser, talvez, eu acho que de ser mostrada sem ter a vergonha, entendeu? E o professor, ele já se envergonha, muitas vezes, de dizer que ele é um professor, porque ele sabe que ele não é muito, vamos colocar, ele perante a sociedade, ele não é tão valorizado, né? A gente sabe disso, financeiramente e também como a carreira dele mesmo não é tão valorizada, diferente do Japão, no qual o professor é reverenciado, entendeu? É diferente. É diferente como nos Estados Unidos, um professor ganha mais do que um engenheiro, se você for colocar. Então, você tem valorização. O nosso país, ele não valoriza, né? Eu falo que o nosso país, ele gosta muito da política do pão e circo, né? A gente esquece da educação, né? A gente voltou, né? Aliás, eu acho que a gente nunca saiu da política do pão e circo, né? Que é dar pão e circo para a população e não dar educação, porque quando você educa, você faz a população, o povo, pensar. Entendeu? E quando você faz o povo pensar, aí você vai para um outro lado, né? Um outro lado bem obscuro que a gente vê, que a gente toda hora não consegue chegar e nem ultrapassar. Quanto mais chegar, né? Quanto ultrapassar, nem se fala. E o professor, ele adoece mesmo, porque a família dessas pessoas que moram nas periferias, poucos dão valor ao professor. Porque ele vai falar, não, você se vira lá com o seu professor, vai brigar com o professor dentro da sala de aula, porque o professor está chamando a atenção do seu filho. Isso acontece nas grandes... Mas Alessandro, eu acho que na escola pública eu tenho menos problema com o responsável do que na particular. Isso, eu ia na particular, isso. A particular é pior, porque assim, enquanto você não... Eu como professor de matemática, né, eu era sempre o professor representante das turmas, né? Aí eu brincava, né, que eu era amado até a primeira prova. Sim. Então, até eu dar a primeira prova, eu era amado, né? Quando eu dei a primeira prova e o aluno tirou nota baixa, aí passou o problema ser meu, né? Aí tem esse problema. Na escola pública, aí o que acontece aí a falta mesmo de, às vezes, do acompanhamento da família. Eu digo assim, eu tive uma vez conselho de classe de manhã na escola particular e à tarde no município.
E essa situação aconteceu no mesmo dia. Uma mãe reclamando, porque o filho não podia, né? E eu até brincava, né? Pô, tinha 120 alunos, pô, vinha 1, 2, 3 reclamar, aí a coordenadora falava assim, que os pais estão reclamando. Eu falei, tem 120, tem 3 reclamando, os pais estão reclamando, não pode ser isso, né? E à tarde, a mãe falava assim, professor, dá um jeito no meu filho. Quer dizer, ela pedia um socorro a mim. Né? Então, na escola pública, eu acho até que ainda tem um pouquinho desse respeito a gente, e eu, pelo menos nessa minha escola do município, que eu estou lá há 21 anos, né? Assim, né? Sou o mais velho na escola, então tem um respeito muito maior do que eu... Quer dizer, não é que eu não senti, é porque na escola particular, quando você é agredido, às vezes, 1, 2, agredido nesse sentido, né? Não valorizado. Não valorizar, eu acho que não. Na escola pública eu me sinto até mais valorizado do que eu me sentia na escola particular. É muito complicado, porque muitas vezes o pai ele vai reclamar da nota que o filho não tirou, né? Isso é fato. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 12 anos, só tenho uma filha, então, assim, é uma fase complicada, mas eu acho que, assim, são 2 fatos. Um é a criança. A criança, ela tem a sua personalidade, ela vai gostar ou não vai gostar. Outro lado, né? Vou colocar pela escola particular. É o pai olhar e falar assim, não, peraí, meu filho, eu não estou vendo ele com dedicação. Entendeu? Então, aonde que está o erro aí? O professor, eu já briguei com o professor. Eu já fui lá e briguei com o professor. E briguei para o professor dar mais dever de casa, o professor puxar mais, entendeu? Eu não vou pedir para aliviar para minha filha. Minha filha é mãe. Eu falei assim, Rafael, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Você está na escola para estudar, o professor não tem que ser bonzinho com você, ele não é seu colega, ele é seu professor. Mas eu não entendi a matéria, então você tem que perguntar. Se você não entendeu, você pergunta. Se o professor não estiver te explicando, você fala com ele, conversa. A gente não pode chegar e crucificar o professor porque o aluno não tirou a nota. Não pode. Eu vou lá e vou brigar porque o professor tem... Eu falo assim, e a próxima prova eu vou pedir para ele dobrar a matéria. Então, assim, eu acho que isso é importante. Acho que travou a conexão, pessoal. Aí, oi, a Alessandra aqui entrou. Porque entrou uma ligação aqui. Tá. Às vezes acontece. A gente está do celular. Né? Sim, é normal. Então, mas eu te escutei. E isso é complicado. Então, assim, eu acho que o pai ele tem que estar do lado do professor, porque aí ele pode ajudar melhor o seu filho. Né? Ele não pode simplesmente achar que o professor está errado porque o seu filho está com problema. Mas está com problema por quê? E às vezes esse problema tem que ser passado para o professor, que o professor está lá com ele todo dia. Ele pode olhar para esse aluno de uma outra forma, né? Eu acho que isso também é uma coisa bem assim a se pensar hoje nessa época de quarentena, que o pai está ali vendo o filho estudar. Mas meu filho não está tirando nota, ele está fazendo... Mas, gente, será que ele está estudando? Como ele está estudando? Às vezes você tem que orientar. É aquilo, né? Você querer sempre tirar a sua responsabilidade e jogar no outro. O meu livro, isso que muito professor, quando lê, gosta, né? Porque eu falo muito isso, porque como sou eu contando o que está acontecendo na cabeça dele, como ele está se sentindo com a... eu digo, o professor se sentiu assim, o professor é esse personagem, né? Que não tem nome, né? Muita gente fala, pô, é assim mesmo que eu me sinto, é assim que eu me sinto, porque coisas que aparentemente são banais para o aluno, né, para o pai, para a mãe, para o responsável, a gente receber isso todo dia. Existe uma coisa que todos nós vivenciamos, né? Quando você já chega, né, você sabe que vai ter uma jornada estafante, você chega para enfrentar, você tem que estar com tua cabeça ótima, né? Você às vezes até vem com bom humor, quando você chega assim, você veio, por que você não faltou? Quer dizer, às vezes o aluno faz isso de brincadeira e ele não sabe o quanto que aquilo pode bater. Às vezes você está bem, eu falo, bem, não, vim aqui porque eu estava a fim de sair de casa cedo. Você responde na brincadeira, mas dependendo do estado emocional do professor, aquilo pode ser uma coisa muito pior. E às vezes o aluno faz isso sem maldade, mas no fundo ele está cometendo um ato que machuca
É muito machuca. ruim você chegar na escola com esse gás e você ser recebido assim. E muita gente não percebe isso. Aí, quando lê no livro, pode ser que, de alguma forma, eu ajude alguns É, alunos a não pois é, usarem né? mais Eu com essa certeza, frase infeliz. depois eu vou colocar, né, o livro, né? Até vou colocar o livro Uhum. da Márcia também, né? Que ela está escrevendo, né? A Que matemática se Márcia que foi aprende. minha professora. Eu acho que foi o primeiro ano da Não, Márcia na faculdade. não, Foi quando ela me deu aula. é inacreditável. E ela vai abraçando todo mundo, né? A Marcinha abraça todo mundo. Como Beijo, diz, Márcio. como diz a Márcia Queiroz, ela é a mãezona, né? Então, vira mãe de todo mundo, né? Uma grande amiga mesmo, ela é fantástica. Mas é isso. E tem uma diferença grande quando você começa. A gente só tem 5 minutinhos já. Olha só, o papo fluiu, que Tá. só tem 5 minutinhos. Mas, Opa. assim, a gente fechando, né? Tem uma diferença muito grande dessa questão do professor da escola, do ensino básico, lá, do ensino médio, e o professor da universidade. Porque na universidade as pessoas são mais tranquilas, as pessoas estão ali porque querem, e quando não quer sair de sala de aula, não tem o menor problema, eles, né, bem mais tranquilo. Agora, quando você tem um filho de alguém na sua sala de aula, você não pode deixar ele embora porque está sob a responsabilidade da Pois escola. é. Então, são vários porquês desse adoecimento que o professor tem, porque é uma responsabilidade. Quantas vezes você está ali e olha para o aluno e você vê que ele está triste, que às vezes ele está com uma situação e você acaba descobrindo coisas absurdas que ele está vivendo. E você, quanto professor, você não pode ir além daquilo, né? Então Pois você é. fica... Isso é uma questão que a gente discute isso no movimento sindical, e eu discuto muito isso na escola, porque, na verdade, nós somos solitários, né? Jogam a gente com um monte de adolescente e criança, e somos nós professores e a direção muitas das vezes. E aí, quando falta para a gente um assistente social, uma psicóloga, porque existem até alguns programas na Prefeitura do Rio de Janeiro, só que não vale para todas as escolas, né? A gente não... Aí não adianta nada, porque tinha que ter isso constantemente no corpo docente da escola para ajudar, porque esses problemas são muito grandes, são inúmeros, né? Não é só... e atinge diretamente o professor, porque e a gente sofre, né? Sofre. Conselho de classe é um momento que a gente sofre, porque aí a gente acaba, aquele aluno, tá te dando trabalho, aí vem a diretora, não, sabe o que acontece? Tem essa situação, aí você, puxa vida, a coordenadora fala, atendi a mãe e tal, tem essa situação. Aí talvez, a gente, pois é, se isso tivesse sido passado antes, né, você poderia ter feito uma intervenção de uma forma mais delicada, né, ajudando, né, tentando... Até se tenta, né, Alessandra? O problema é que é o fato de tempo mesmo. A gente luta ainda para a gente ter 1/3 de planejamento na nossa carga horária do município. E as pessoas não acham que a gente não precisa disso. Quer dizer, eles tratam o professor como se a gente tivesse um trabalho braçal, simplesmente não tem essas visões disso tudo que perpassa a nossa função. Eu acho, e também assim, o que falta, né, o que para mim falta muito, na verdade, é essa questão de você estar sempre atualizando o professor, né? Mas é difícil. Vamos lá. A nossa live acabou, Afonso. Acabou, olha só, temos 2 minutinhos aí, menos de 2 minutinhos. Então, eu posso ler só um trechinho aqui para você? Pode sim, com Olha certeza. só, eu vou ler, porque esse é um trecho da doutora Patrícia Cavalcante, né, que é psiquiatra, né, e ela escreveu assim, ó: quando terminei de ler o mantra, eu lembrei-me da fala de um ativista do movimento social de favelas, numa mesa em que eu discuti sobre política do medo e medo na política. Quando ele disse que seu maior medo era não resistir ao ódio e tornar-se alguém que responde também com ódio aos dilemas da vida e da política. Em tempos de ódio exacerbado, de avanços fascistas, temer o ódio é um ato revolucionário. Temer o que o ódio pode fazer conosco subjetivamente e falar disso, coletivizar, construir saídas compartilhadas é o que pode nos salvar. Foi o que faltou, talvez, ao personagem sem nome, levando-o para a encruzilhada da perversão. Afonso, vou te agradecer, tá?
Tá, eu que A agradeço a gente você, está Alessandro. acabando agora, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que esteve aqui. Essa live vai ficar salva. Eu vou passar para você depois, tá? Você pode baixar Tá também no seu ok? Instagram. E, gente, obrigado. Segue o Obrigado aí. professor. Vamos difundir bastante essa questão da educação. Vamos ter um outro olhar aí, porque eu acho que a gente está precisando. O professor eu acho que é a chave de tudo, É isso né? aí. Tá É bom? isso. Muito obrigada. A gente vai se falando, Afonso, tá? Valeu. E Obrigado, Alessandro. vou colocar o seu livro também no meu Instagram, indicando para Opa, todo show de mundo, bola. tá bom? Tá Um bom. beijo grande, Obrigadão. gente. Beijo. Tchau para Tchau, tchau. vocês. Tchau.